A última disciplina espiritual da qual trataremos nessa série é a disciplina da celebração. É uma boa maneira de concluir a nossa série de estudos, a nossa série de aulas, pois é o resultado do exercício das demais disciplinas espirituais. O objetivo, o propósito de aderir às disciplinas espirituais é mudar a nossa vida, é copiarmos Jesus, é adquirirmos o caráter de Cristo. E é nessa transformação que nós nos tornamos mais como Cristo. E nos tornar mais como Cristo aumenta a alegria em nossas vidas. A disciplina da celebração está intrinsecamente ligada à alegria que vem da obediência e da observância da palavra de Deus. Tudo começa com uma aceitação do que a Bíblia ensina sobre salvação ou redenção. É uma dádiva de Deus, é uma graça, é o dom gratuito de Deus, como diz Paulo aos Efésios, que está disponível por meio da crença, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador. Isso nos torna justos, justificados, pois, mediante a fé, diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Aos olhos de Deus, nós somos justos, nós nos tornamos justos, nós somos justificados. A salvação nos permite um relacionamento com Ele e faz com que a sua presença na pessoa do Espírito Santo habite em nós. Nós crescemos nesse relacionamento quando aplicamos à nossa vida, ao nosso dia a dia, o que Ele ensinou na sua palavra. Buscamos viver em conformidade com a sua vontade e deixamos que ele reine nas nossas vidas quando seguimos as suas instruções, quando seguimos aquela vida de santidade que ele nos propõe por Jesus Cristo. Ao fazermos isso, ele nos abençoa com orientação, com proteção, com provisão, com a sua presença, com a intimidade, e isso nos traz alegria. Essa alegria é o que está na raiz, no cerne, no âmago da disciplina da celebração. Conforme aprendemos a celebrar o que Deus fez por nós e nos regozijamos nele. A palavra de Deus diz no Salmo 32, 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Salmo 35, 27, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Na minha cama, lembro-me de ti, medito em ti nas vigílias da noite. Por quê? Porque tu tens sido meu auxílio, canto nas sombras das tuas asas. Salmo 119, 111, os teus estatutos são a minha herança para sempre, são o gozo do meu coração. Esta é a razão da celebração, a alegria que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. No livro O Espírito das Disciplinas, Dallas Willard escreveu, nós nos engajamos na celebração quando nos alegramos em nós mesmos, em nossa vida e em nosso mundo, em conjunção com a nossa fé e confiança na grandeza, beleza e bondade de Deus. Nós nos concentramos em nossa vida e em nosso mundo como obras de Deus, presentes dele para nós, graça, dádiva de Deus para nós. Isto é celebração. Como nós celebramos na forma de disciplina? Como acontece essa disciplina, como ela se torna algo prático, como ela faz parte da nossa vida. Em geral, nós celebramos aniversários, dias festivos, como Páscoa, Natal, Ano Novo, e até acontecimentos como uma promoção no trabalho, o nascimento de uma criança, a graduação na faculdade. A celebração, enquanto disciplina, se concentra
na celebração interior e exterior, em conexão direta com as bênçãos e a interação, o relacionamento de Deus conosco. É a celebração que se faz com regularidade, faz parte da nossa vida, é constante, é sistemática, importantes, que se faz com regularidade por acontecimentos importantes, no contexto do amor, do desvelo e das bênçãos de Deus para nós. Sejam elas bênçãos físicas, materiais ou espirituais, simplesmente a sua presença nos alegra. Praticamos a doutrina da celebração interiormente, quando refletimos, quando meditamos, uma das primeiras disciplinas que estudamos, na presença de Deus, na ação de Deus em nossas vidas. Quando reconhecemos que cada dia que vivemos é uma dádiva que recebemos das mãos de Deus. Reconhecemos que o mundo em que vivemos, toda a beleza que vemos, toda a comida que comemos, o convívio do qual desfrutamos e todas as bênçãos, todas as coisas provêm das mãos de Deus. Regozijamo-nos no conhecimento da nossa salvação e encontramos alegria em nossas vidas estarem sintonizadas ao Espírito de Deus. Nós temos paz em nosso coração, estamos certos de que Deus cuidará de nós, nos dará o pão nosso de cada dia, o perdão dos nossos pecados, a comunhão com os irmãos e com Ele. Ele cuidará das necessidades nossas, pois elas serão atendidas mediante oração. Jesus nos dá paz para que o nosso coração não se turbe com o medo, e essa paz guardará os nossos corações e a nossa mente. Nós reconhecemos que em tempos difíceis Deus está conosco. Deus nos protege, Deus nos sustenta, Deus nos fortalece, Deus renova a nossa força, o nosso ânimo e nos dará a vitória no seu momento, no momento certo. Conhecimento de que os tempos difíceis não existem para nos sucumbir, mas para nos fortalecer, para nos aprovar diante de Deus. A nossa celebração interior, que nasce da fé, da alegria, da paz e da força, também produz uma celebração exterior. Uma das principais formas de celebração da paz e alegria que temos é a adoração. Nós já falamos sobre a disciplina da adoração. É louvá-lo com palavras, com canção, com música, com dança, erguendo as nossas mãos, nos prostrando diante dele, ou fazendo o que quer que seja, mas que nos ajude a nos regozijarmos com as suas bênçãos. Também externamos a celebração exterior quando nos reunimos com os irmãos no culto, para cultuar, para celebrar, para exaltar, para cantar, para aplaudir, para testificar, quando comemoramos com os nossos familiares e com nossos companheiros de fé no Senhor, celebramos as alegrias, as vitórias, as conquistas que vivenciamos. Às vezes queremos celebrar a vida e a bondade de Deus com os nossos amados, sem necessariamente que seja um acontecimento cultico, seja uma reunião da igreja, mas nos reunimos com alguns irmãos, com algumas pessoas, para celebrar as bênçãos de Deus. Na nossa casa, tem gente que quer ir para o monte para orar, para buscar ao Senhor, tudo isso é válido como forma de celebração. Enquanto disciplina espiritual, a celebração está conectada ao reconhecimento das bênçãos de Deus, da bondade de Deus, da ação de Deus. Celebramos as suas bênçãos em nossas vidas e na vida dos outros. As realizações, a conclusão de um projeto importante, um novo emprego, a aprovação numa prova, almas que foram salvas, vidas que se converteram. Nas celebrações em família, quando nos reunimos em aniversários, casamento, por conta de um nascimento de uma criança, aproveitamos esses momentos para
demonstrar a nossa gratidão a Deus, para celebrarmos a bondade de Deus. Por meio da disciplina, nós celebramos externamente, tanto individual como em grupo, tanto particularmente como comunidade, como igreja do Senhor. O que importa é que lhe demonstremos a gratidão que sentimos, o amor que lhe temos, o quanto o adoramos. Cada um de nós passa por dificuldades, passa por problemas, passa por lutas, por momentos de angústias, de nuvens negras, densas sobre nossa vida. Mas quando vem a vitória, nós celebramos ao Senhor. Nós cantamos ao Senhor, e isso deve nos acompanhar por toda a nossa vida. Há uma canção que diz: celebrarei, ó Deus, a ti no meu viver, enquanto eu viver, enquanto eu estiver com o Senhor, eu quero celebrar ao Senhor, celebrar ao seu nome, celebrar a sua bondade, celebrar os seus gloriosos feitos. Confiança, paz e alegria nós recebemos do Senhor e nós desfrutamos enquanto celebramos. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, ele diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. E aí ele vem no versículo 6 do capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, com celebração, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E aí vem o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo estava ecoando os ensinamentos de Jesus quando ele disse: portanto, não andeis ansiosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Mateus 6, 31 a 34. Isso não significa, queridos, que não devemos fazer nada, que não devemos agir, que não devemos trabalhar, que não devemos nos esforçar, mas precisamos trazer isso diante de Deus, pela oração, e as nossas súplicas, as nossas necessidades, as nossas preocupações depositadas aos pés do Senhor, nos trará paz e motivos para celebrar. Quando confiamos assim, vivenciamos a sua paz no nosso coração, somos livres da ansiedade, não temos que arrastar pesados fardos de angústia e preocupação, mas podemos celebrar ao Senhor. O apóstolo Paulo nos diz ainda, no mesmo texto de Filipenses: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendeste, recebeste, ouviste de mim, e em mim viste, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Celebramos a paz num mundo conturbado, num mundo mergulhado na violência, na insegurança. Nós celebramos a paz. Escolher pensar nas coisas que são boas, excelentes, dignas de louvor, é um ato de vontade e exige esforço. Tem gente que só pensa em coisa ruim, só pensa em tragédia, só pensa em desgraça, só pensa em problemas. Eu preciso me esforçar para encher a minha mente e o meu coração das coisas boas. Escolher confiar em Deus e não se preocupar. Escolher acreditar que Deus cuida de mim e de você em todos os momentos. E agir com base nessa fé, nessa crença. Essas escolhas são parte da disciplina da celebração. É o esforço feito para escolher, pensar e viver segundo a palavra de Deus que produz alegria, que produz paz. Com essa alegria e celebração em nossos corações, manifestamos a alegria do Senhor em nossas ações e atitudes. Apreciamos a vida
ao vermos tudo que existe, provém das mãos de Deus. Podemos apreciar a boa comida, a beleza, a natureza, a arte, a música, o entretenimento saudável, as boas relações. Podemos nos deleitar no mundo lindo e em tudo que Deus pôs nele. Podemos celebrar, podemos exaltar. Eu assisti um programa na televisão ontem e uma pessoa que estava na África, sozinho, no meio do nada, ele parou e começou a contemplar o pôr do sol. E ele começou a chorar. E ele disse: não estou chorando de tristeza, estou chorando de alegria por estar nesse lugar lindo e ver essa coisa linda que Deus fez. Isso é celebração. Queridos, as disciplinas espirituais, quando praticadas, nos tornam mais conscientes da mão de Deus em nossa vida e da necessidade que nós temos nele. Tem nos ajuda, as disciplinas espirituais nos ajudam a perceber o seu envolvimento, o envolvimento de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida e na vida dos outros. E isso produz gratidão, produz louvor, ou seja, me leva a celebrar. Nós cristãos podemos ser, devemos ser as pessoas mais alegres do mundo. Nós somos salvos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós e temos na nossa vida muitas, infinitas, incontáveis manifestações da presença do seu Espírito Santo, tais como amor, alegria, paz. O amor e a alegria que vem de Deus, a paz que nos é disponível pela salvação, nos fazem felizes, nos fazem livres, nos fazem vivos e capazes de desfrutar o que Deus tem para nós. Somos alimentados, fortalecidos quando lemos a palavra, quando estudamos a palavra, quando aplicamos a palavra, quando dedicamos tempo a sós com Deus, em reclusão, em silêncio, quando confessamos os nossos pecados, quando relembramos as maravilhas que vemos Deus fazer, que Deus faz na nossa vida, esse amor, essa alegria em nosso coração nos leva a louvar, nos leva a celebrar a nossa salvação, a celebrar tudo aquilo que Deus tem para nós. Qualquer uma das disciplinas espirituais, das quais nós praticamos, que nós partilhamos nesse período também, nos ajudam a crescer e a nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. O principal das disciplinas espirituais é nos fazer parecidos com Jesus. A verdade é que não precisamos adivinhar quem é Deus, como ele age, qual é o seu caráter. Nós podemos conhecer, nós podemos vivenciar, nós podemos andar com Deus a cada momento, praticando as disciplinas espirituais. Qualquer uma delas vai nos aproximar do Senhor. Tratamos aqui nesse período, nesses vídeos, nessas aulas, de 12 disciplinas espirituais. Ao fortalecermos a nossa confiança em Deus, ao praticarmos essas disciplinas, ao colocarmos essas disciplinas como alvo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nós queremos e nós demonstramos esse querer de sermos mais parecidos com Cristo, de vivermos mais para Cristo, de andarmos mais com Cristo. As disciplinas espirituais consistem em um meio de graça que o Senhor nos deixou para crescermos em nosso relacionamento com Ele e com o próximo. Que nós possamos praticar, que nós possamos viver, que nós possamos andar na presença do Senhor e ter as disciplinas espirituais como algo constante. Essa
disciplina, essa matéria, disciplinas espirituais, ela é extremamente prática. Não é algo para você assimilar mentalmente, mas é algo para você praticar. Não é um conhecimento que você vai adquirir e vai guardar lá na sua mente, aumentando a sua capacidade intelectual, mas é algo que tem a ver com o cotidiano, com a vida diária. Disciplinas espirituais não é para te aprovar no seminário, na faculdade, num curso bíblico ou teológico qualquer. Disciplinas espirituais existem para serem vivenciadas. Queridos, o cristianismo medieval, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, tendo um período que foi chamado de Idade das Trevas. Ele foi um período riquíssimo, no sentido de produzir homens que viveram com Deus, que se tornaram referencial não apenas para a sua época, mas para nós nos dias de hoje. Homens e mulheres que escreveram coisas profundas, tremendas. Eu li e fui presenteado ontem com um exemplar do livro que já havia lido, do irmão Lourenço da Ressurreição, 1417, se eu não estou equivocado. Ele escreveu um livro chamado A Prática da Presença de Deus. É algo profundo, tremendo. Você lê aquele livro, você se aproxima de Deus. É fruto de uma vida que praticava as disciplinas espirituais. Não apenas os monges católicos lá no mosteiro, mas homens e mulheres de Deus espalhados pelo mundo, muitos deles vivendo vidas comuns, vidas em sociedade, e numa sociedade corrompida como a nossa, pecadora como a nossa, distante de Deus como a nossa, eles, pela prática das disciplinas espirituais, eles viveram vidas íntimas com Deus e foram luzeiro no mundo em trevas. Que pena que nós perdemos isso. Que pena que essas disciplinas espirituais foram abandonadas. Que trágico, que lamentável, que pouca gente fala nelas. E um grupo ainda infinitamente menor pratica essas disciplinas. Alguns oram, alguns jejuam, alguns estudam, mas levar isso a sério como disciplinas espirituais, como estilo de vida, pouca gente faz. Nós estamos perdendo muito. Nós estamos perdendo muito ao desprezar essas disciplinas. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos permita resgatar e ter essas disciplinas como estilo de vida, como prática diária, e que possamos nos aproximar mais de Deus, viver para Deus, celebrar a Deus pelos seus gloriosos feitos e nos tornarmos luzeiros num mundo perdido em trevas. Que Deus nos abençoe. Você que nos acompanhou nessas aulas, a minha palavra de incentivo, de apelo, pratique essas disciplinas, assista às aulas novamente, estude essas disciplinas, busque outras fontes para expandir, para aprofundar, mas principalmente para praticar as disciplinas espirituais no seu dia a dia e estar mais próximo, mais íntimo do Senhor nosso Deus, em nome de